E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 13. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Irmão, pensa numa palavra que é uma paulada essa palavra, tá? Antes de confrontar você, me confrontou muito. Provérbios 21, versículo 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha que forte isso. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Pensa numa palavra que faz a gente virar do avesso assim, pensar, refletir, e a força que esse versículo tem. O que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, quando clamará, também não será ouvido. A gente precisa se atentar a cada detalhe dessa palavra. Primeiro, se eu não desejo ouvir o clamor daquele que precisa, quando eu clamar, eu também não vou ser ouvido. Salomão está sendo muito claro nesse versículo aqui. Muito claro, objetivo e dizendo o seguinte: se você não atende aquele que necessita e não ouve o clamor daquele que precisa perto de você, quando você clamar, você também não vai ser ouvido. Sabe? É uma reflexão muito forte. Porque às vezes a gente tem a oportunidade de ajudar, de estender a mão para quem precisa, e a gente acaba não fazendo. Só que o problema é que lá na frente a gente se esquece que pode precisar de alguém. Pode necessitar de alguém. E quando a gente clamar, também não seremos ouvidos. Segunda coisa, esse texto está sendo muito claro, que ele fala para nós sobre semeadura. Se eu ouço e ajudo aquele que necessita, quando eu precisar, eu também vou ser ajudado. Se eu nego ajuda para aquele que precisa, quando eu precisar, também vou ser negado. Isso aqui é semeadura. É você colher aquilo que você plantou. Sabe? A gente precisa deixar com que essa palavra entre no nosso coração e gere uma reflexão muito grande na nossa alma. A gente precisa se preocupar um pouco mais com o próximo. Sabe? Esse mundo que a gente vive é um mundo que só se preocupa com o seu eu. As pessoas cada vez mais estão mais individualistas. As pessoas cada vez mais estão se preocupando somente com as suas necessidades. É o que eu quero, é o meu desejo, é a minha necessidade. A gente se preocupa muito mais com aquilo que queremos, com aquilo que precisamos, do que com a necessidade do outro. A gente não se preocupa com o próximo, sabe? E nisso o Evangelho nos confronta, porque lá na frente Jesus vai falar que para que ele estenda a mão para mim, eu preciso estender a mão para o próximo. Para que ele ouça a minha oração, eu preciso ajudar o próximo. O próprio Jesus fala que se você tiver mal com o teu irmão que está do teu lado e você for entregar uma oferta na igreja, é melhor primeiro você se consertar com o teu irmão do que depois entregar a oferta. Por quê? Porque o próprio Deus fala que não recebe o seu culto, a sua oferta, a sua oração, se você não tiver relacionamento com os homens, se você não tiver comunhão com os homens. Então, às vezes, nós queremos colher muito, mas nós não plantamos nada, cara. Nós não semeamos nada. E a gente precisa aprender com esse conselho de Salomão, que se a gente quer ser ouvido, a gente tem que ouvir também. Se a gente quer que pessoas nos ajudem no momento que nós passarmos por certas lutas, a gente precisa ajudar também. E não vem dizer para mim que você é totalmente autossuficiente, você é independente, não precisa de ninguém. Ô, meu amigo, se você tem essa mentalidade, você vai apanhar muito com a vida. Por mais que você tenha muito dinheiro, você seja milionário, lá na frente você vai perceber que mesmo tendo tudo isso, você continua dependendo de gente. Mesmo você sendo muito bem remunerado, você vai perceber que você precisa
de pessoas para resolver os seus problemas. O dinheiro te dá recursos para que essas pessoas façam, mas você sempre vai depender de gente. É gente que leva comida, é gente que leva alimento, é gente que põe gasolina, é gente que traz combustível, é gente que supre a nossa necessidade. Na verdade, nós dependemos sempre uns dos outros. Sempre dependemos. Então, se você deixa de estender a mão para alguém que um dia te pede e precisa tanto, no dia que você pedir, no dia que você precisar, você também não vai ser ouvido. Você precisa entender isso. Entender que tudo é uma semeadura. Então ajuda, cara. Cara, se você souber como é bom a gente compartilhar com o próximo, como é bom nós ajudarmos uns aos outros, como é bom nós fazermos o bem, sabe? Às vezes é muito melhor a gente fazer do que ser ajudado. É o que a própria Bíblia fala, né? A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. É muito melhor. Você percebe que a satisfação, o prazer de dar, de colaborar, de ajudar, né? Você que de repente faz isso e ajuda, colabora, compartilha, faz o bem para outras pessoas, a gente se sente muito mais bem compartilhando o amor e a bondade com alguém do que literalmente recebendo as coisas, sabe? Como é bom ser um instrumento de paz e de bênção para a vida de alguém. Aí de repente você está parando para ver esse vídeo e está falando assim: ah, mas eu não vou ajudar fulano não, porque fulano só me procura quando precisa. Fulano só me procura quando passa por dificuldade. É assim, só me procura quando está acontecendo isso. Já parou para perceber que você é a única luz que ele vê quando passa por dificuldade? Isso é sinal que no meio dos desertos que ele passa, a única pessoa que ele enxerga como um recurso, a única pessoa que ele enxerga como luz é você. Então, literalmente, isso não é tão ruim. Pelo contrário, você é luz na vida de alguém. Alguém olha para você e diz: mesmo eu passando por tudo isso, tem alguém que eu posso contar. Tem alguém que tem um coração bom. Tem alguém que pode me ajudar. Tem alguém que pode estender a mão. Sabe? Se você não ouviu o clamor de um pobre, quando você clamar, você também não será ouvido. É isso que o proverbista está dizendo. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Ou seja, ele está sendo muito claro. Um dia todos nós vamos precisar de alguma coisa. E quando clamar, se a gente não plantar lá atrás, a gente não vai ser ouvido. Então aprenda a estender a mão. Aprenda a ajudar. Vamos se preocupar um pouco menos com nós mesmos e mais com a necessidade do outro. E você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença na tua casa, na tua família, nos teus sonhos, sabe? É interessante que tem um versículo aqui na Bíblia, que eu não lembro agora onde está, Jesus até citou um pouco sobre isso, que ele traz para nós, pelo que ele fala, que um dos sentidos para a felicidade na vida é compartilhar a bondade com o próximo. É você compartilhar o bem, é fazer o bem. Fazendo isso, você vai gozar de princípios da felicidade. Então, se você soubesse como isso é bom, é uma boa colheita para você, você já estava fazendo isso há muito tempo. Tá certo? Então faça. Faça porque Deus tem sido bom na sua vida e você pode compartilhar dessa bondade com outras pessoas. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos desperta, nos orienta, nos ajuda a se preocupar mais com o outro, nos ajuda a amar o próximo como a nós mesmos. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que ela tenha um dia extraordinário na tua presença, que essa palavra entre como cura, como resposta para a sua alma. Eu abençoo sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você,
Você recebeu essa palavra? Você concorda que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra? Então clica aqui embaixo na setinha do YouTube e compartilha esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, nos seus grupos de familiares, nos seus amigos, nos seus colegas. Eu prego a palavra e você me ajuda a divulgar a palavra do Senhor e nós juntos assim nós fazemos a obra de Deus pela internet. Olha que legal, quantas pessoas são alcançadas através desse vídeo. Diz aí, você mesmo não foi transformado através de uma mensagem que o Senhor tem nos dado aqui na internet? Quantas vezes você foi alcançado e liberto? Então, faça isso. Compartilhe essa palavra. Abençoa a vida de alguém. Pastor, eu queria me tornar um colaborador do teu ministério, eu queria me tornar membro do canal. Como é que eu faço para me tornar membro? Aqui embaixo tem um botão azul. Você clicando nele, você se torna membro nesse canal e você se torna um intercessor do meu ministério. Pastor, para que eu vou me tornar membro? Quando você se torna membro, você ganha um conteúdo exclusivo, né? Uma das coisas que o membro, quem é membro aqui do canal sabe, ele tem prioridade de resposta nas lives que nós fazemos aqui nesse canal, às vezes aos domingos, né? Tem acontecido aos domingos por volta das 10h45, 10h50, a gente faz a live e você vai ter prioridade de resposta. E além de tudo isso, de um conteúdo exclusivo que você pode receber, os emojis que você recebe na hora que comenta, tem um selozinho mostrando que você é membro. Além de tudo isso, você se torna um patrocinador desse canal. É uma forma de você colaborar para que esse canal continue propagando a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente no seu ministério. Como é que eu faço para deixar uma oferta? Está abençoando a sua vida. Mãe de Paz tem sido muito bom. Palavras como essa têm mudado a minha vida. Só Deus sabe o quanto o teu ministério tem transformado o meu dia. E eu queria muito deixar uma oferta de gratidão. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem a nossa chave Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazer aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Faça isso com alegria, faça isso porque Deus é bom, faça isso porque o Senhor tem te sustentado todos os dias. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Manhã de Paz com uma palavra poderosa para o teu coração. E fica com essa palavra na tua alma. Se você tapar o ouvido quando o pobre clamar, no momento que você clamar, os ouvidos também estarão tapados. Para ler o versículo e responder de forma mais precisa, ele diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Ou seja, tudo que eu plantar nessa vida eu vou colher. Se eu não ajudo aquele que precisa do meu lado, quando eu também precisar, eu também não vou ser ajudado. E se eu não ouço o clamor daquele que precisa, quando eu clamar, eu também não vou ser ouvido. Porque não há, na verdade, relacionamento com o céu se eu não tiver relacionamento com a terra. Eu preciso me relacionar com os homens, ter comunhão com os homens, para que assim também eu consiga ter comunhão com o céu. É impossível dizer que eu amo a Deus e odiar o próximo. É impossível dizer que eu sou apaixonado pelo Senhor e odiar as pessoas. Eu preciso ter isso no meu coração. Então faça isso. Seja uma pessoa liberal, seja uma pessoa que tenha sementes para entregar no coração das pessoas, sementes de bondade, de amor, e você vai ver como isso vai fazer a diferença, tá bom? Te aguardo aqui amanhã às 6 horas. Um abraço.